Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o final do Evangelho nos aponta o que Jesus quer de cada um de nós. Ele quer que a novidade do reino, aquilo que Ele veio nos trazer, seja acolhido dentro de um coração novo, renovado, transformado. Não podemos deixar que o nosso coração acolha Jesus, mas com as nossas concepções erradas, a nossa lógica humana, o nosso jeito de enxergar, até mesmo o próprio Deus. É preciso esse coração novo, para que Jesus coloque nele a sua graça. O tema da liturgia de hoje, você ouviu muito bem, é o jejum. A palavra de Deus no início do Evangelho diz que os discípulos de João e os fariseus, eles estavam jejuando. Tem algo de errado nisso? Sim ou não? Absolutamente não. O jejum é uma prática de piedade que nós herdamos, da cultura hebraica, que nasce num contexto de expiação dos pecados. A origem do jejum nasce justamente no contexto do chamado Yom Kippur, que era uma festa hebraica para celebrar o dia do perdão. Se pegava aquele animal, aquele bode, que daí passou na história o bode expiatório, esse chavão, pegava-se aquele animal, sobre ele se depositavam os pecados, e o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele e o soltava no deserto para que ele levasse embora os pecados. No dia que se celebrava esse perdão, fazia-se um jejum, e não era só um jejum simples, era uma verdadeira jornada penitencial, composta da abstinência dos alimentos, composta da abstinência também afetiva, sexual. As pessoas que eram casadas tinham que se abster das relações sexuais, e também das atividades laborativas, não se trabalhava, porque de fato era um dia para voltar-se para o Senhor, para se colocar em profunda comunhão com Ele, em sintonia com Ele. Tirando essas coisas, estava-se mais disposto a escutar Deus e acolher aquilo que eram as inspirações de Deus. Porém, algumas correntes religiosas, sobretudo aquelas ligadas ao farisaísmo, elas desfiguraram esse dia penitencial e começaram pouco a pouco a se distanciar daquilo que era a originalidade, daquilo que era de fato a essência do jejum. E aí aumentaram-se os dias do jejum, Os fariseus começaram a acrescentar outros dias. Por exemplo, faziam jejum na segunda-feira, porque era o dia
que Moisés havia subido a montanha do Sinai. Depois, não bastasse isso, acrescentaram a quinta-feira, que era o dia que ele desceu, não é? E foram acrescentando outros dias. Não só o acréscimo de dias, mas também essa vertente farisaica consideravam que aqueles que faziam jejum eram melhores do que os outros que não faziam. E se gabavam por isso. Mudavam o rosto, não é? Colocavam um rosto triste, porque as pessoas notassem que eles estavam fazendo jejum, que era um dia particular. Passaram a fazer do jejum uma forma de um exibicionismo espiritual. Vocês se recordam aquele fariseu que subiu ao templo para rezar, que ele falou: eu jejuo 2 vezes, né? Eu não sou como esse outro aí, pecador. Não foi assim que ele fez? Então, a prática religiosa acabou se transformando num exibismo espiritual, para que as pessoas, né, se orgulhassem e se inchassem do fato de fazerem uma prática penitencial como a do jejum. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, também certamente o Senhor teria algumas considerações a fazer a respeito do nosso jejum, que muitas vezes é vazio, é ritualista. Quando não, as pessoas acrescentam pensando que é uma forma de dieta, né? Eu vou fazer um jejum porque eu já ajudo na dieta. Nós poderíamos acrescentar outras aberrações que vão surgindo a partir dessa prática religiosa, que é uma graça, que a igreja, a comunidade cristã percebeu que era uma herança preciosa, herdada dos hebreus, como um dia de escutar Deus, esvaziando-se de si mesmo, abstendo-se de uma alimentação normal que nós fazemos, para nos preencher completamente de Deus. Tanto que os padres do deserto, os padres da igreja, eles diziam assim, que o jejum, ele encurta o estômago e ele distende o coração. Olha que coisa forte. O jejum, ele encurta o estômago, porque você vai dando, né, porções menores, certamente o estômago vai reduzindo, né? Isso é um efeito. Quanto mais comida você vai colocando, mais o estômago vai se distendendo. Os padres diziam, o jejum encurta o estômago e alarga o coração. Porque é esse o efeito que o jejum precisa fazer. É aqui que está a essência do jejum, alargar o coração, para que de fato eu possa acolher o Cristo no outro, eu possa acolher as manifestações do Senhor que vêm. E daí a advertência que Jesus faz, não só para os fariseus, mas para os seus discípulos e cada um de nós, a respeito da oposição que Jesus fez, e muitas vezes até com ironia, porque foi o próprio Jesus que disse lá no Evangelho de Mateus, que os fariseus faziam aquela cara, né, de cemitério, aquela cara triste, para poder falar que estavam jejuando. Jesus, ele reapresenta o jejum como sendo uma decisão interna que deve manifestar alguns elementos. Eu queria dizer para você: autodisciplina, aquilo que São Paulo também chama de domínio próprio, dominar os nossos impulsos do temperamento, impulsos afetivos, até mesmo da nossa sexualidade ferida. Autodisciplina. Libertação do consumismo, dessa mania desenfreada de querer comprar e consumir. Libertação do egoísmo. Libertação da lógica do possuir, de sempre ter mais e mais. Das falsas necessidades que muitas vezes nós criamos, que elas não existem, mas nós acabamos criando. Falsas necessidades. O jejum nos liberta disso. E por fim, o jejum nos dá uma abertura à necessidade do outro. Porque quando eu esvazio de mim mesmo, eu começo a enxergar melhor o outro, aquele que está do meu lado. Então, Jesus repropõe para cada um de nós essa graça maravilhosa que é o jejum, essa prática penitencial maravilhosa que é o jejum,
não pode para nós católicos se tornar uma coisa ritualista, legalista, jurídica. Porque nós, por exemplo, na sexta-feira, segundo o nosso Código de Direito Canônico, diz que sexta-feira é dia penitencial para nós. Mas aí a gente acha que dia penitencial é só fazer o meu jejum e está tudo maravilhoso. Não! O código para nós aqui do Brasil é bem claro, que neste dia deve ser um dia dedicado à oração, à piedade, às obras de caridade. A gente tem que alargar a nossa visão do dia penitencial. Porque às vezes a gente acha que é só cumprir o preceito do jejum e está tudo ok. Cumpro o meu preceito, mas não estou nem aí para quem está do meu lado. Não consigo enxergar o outro. Isso não é jejum, é vazio, é ritualismo, não serve para nada. Desculpe dizer bem assim, mas não serve para nada. Porque o verdadeiro jejum precisa encontrar dentro de nós um coração novo. Esse vinho novo que o Senhor nos dá, essas graças especiais que nós recebemos de Deus, precisam encontrar em nós um coração disposto a acolher essas graças. Do contrário, elas serão desperdiçadas. Abaixe por um instante a sua cabeça. Nós precisamos do Senhor. E que bom que Ele nos dá a possibilidade, através do jejum, da penitência, da abstinência, dos nossos sacrifícios, Ele nos dá a oportunidade de nos unir a Ele. Nos unir a Ele. Peça esta graça agora no seu coração ao Senhor. Senhor, que eu possa me unir ao Teu coração. A partir dessa prática tão preciosa na nossa igreja. Jesus, alarga o meu coração. Deixa o meu coração mais aberto. Permita, Senhor, que pela graça da prática do jejum, o meu coração se abra ainda mais. Para as graças do perdão, do amor, da reconciliação, da concórdia, da unidade. Que eu não viva, Senhor, de forma estéril, esta prática tão profunda. Alarga o nosso coração, Senhor. Que essa prática de piedade nos ensine sobre o amor. Que essa prática de piedade possa alargar a nossa visão, o nosso coração, os nossos afetos, para também, Senhor, Te acolher na pessoa do outro, naquele que está perto de nós. Dai-nos esta graça, Jesus. Nós queremos e Te pedimos que profundamente nós experimentemos os frutos e a graça do jejum, da penitência e da abstinência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.